Meus irmãos, boa noite. Boa noite, gente. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Nós estamos aqui nessa ocasião. Imagino que você, assim como eu, precisou atravessar aí alguma situação de um mar aí de gente para poder estar aqui. Então você é alguém que já se considere aí uma pessoa que é perseverante, tá bom? Estar aqui nessa noite, adorar a Deus, poder abrir a palavra do Senhor e meditar nela. Que nós tenhamos aqui, nos próximos minutos, um tempo real de exposição e de quebrantamento a partir da palavra do Senhor. E para isso, quero convidar você a abrir a Escritura no livro de Joel, lá no Antigo Testamento. Vamos ver se você está bom de Bíblia mesmo, hein? Quero saber se você está bom de Bíblia. Abra lá no livro de Joel, capítulo 2, verso 13. Só o verso 13, encontrou o texto, fica em pé. Mas só fica em pé na hora que achar o texto. Quero ver quem está bom de Bíblia aí mesmo. Joel, capítulo 2, no celular, né, Suzana Carla? Aí é fácil, né? Joel, capítulo 2, verso 13. Só esse versículo vai ser o texto que nós vamos estudar nessa noite da palavra do Senhor. Livro de Joel, profeta Joel, Antigo Testamento, ali os profetas menores, capítulo 2, verso apenas o de número 13. Achou aí? Tem gente ainda que não achou ainda? Achou? Fica em pé. Agora já pode ficar em pé, que vai ser projetado também de qualquer jeito. Ali o Levi já achou para a gente, né? Eu vou ler aqui, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e de grande benignidade, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Só até aí. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento aqui em que estamos tendo a oportunidade de meditar na Tua Palavra, nessa noite, culto noturno da Igreja Presbiteriana Unida, culto vespertino, e nós aqui com esse grupo de irmãos a quem o Senhor enviou para estar aqui nessa noite, a quem o Senhor chamou, nós, ó Deus, estamos em culto ao Senhor, o que queremos fazer, ó Deus, com seriedade, temor e tremor no nosso coração, não olhando para as circunstâncias, não olhando para o nosso redor, mas olhando para o Senhor, e a partir do olhar que temos ao Senhor, também olharmos ao nosso coração, a fim de pedirmos ao Senhor instrução para as nossas vidas, a orientação para as nossas almas, direcionamento para o nosso caminhar. Assim, seja a bênção do Senhor sobre o Teu povo, ó Deus, nesse momento da meditação da Tua Palavra, guia os meus lábios, a minha mente, o meu coração, naquilo que eu for falar, ó Deus, mas eu também peço ao Senhor que guie a mente, o coração dos meus irmãos e o ouvir deles, ó Pai, porque eu sempre tenho essa perspectiva nessa geração, ó Deus, porque nós somos uma geração, ó Deus, às vezes com o nosso foco disperso e começamos a pensar em um monte de outras coisas, quando a nossa atenção deveria estar completamente e única e exclusivamente voltada para o Senhor. E muitas vezes nós precisamos de ajuda para isso, e eu peço a ajuda do Senhor, o auxílio do Senhor. Eu peço, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, traga todo pensamento cativo. Pai, nós não queremos aqui estar escorados, descansados em retórica humana, em habilidade de pregador, ou habilidade de falar de pregador, mas queremos estar aqui, ó Deus, descansados, sim, no agir do Teu Espírito Santo. Ó Deus, eu já vi, e muitas vezes vi, ó Deus, retóricas maravilhosas que não produziram absolutamente nada. E já vi gente humilde, às vezes até gaguejando, mas cheio do Espírito Santo do Senhor, e que o Teu Espírito, ó Deus, quebrantou as pessoas ao ouvir a Tua palavra. Portanto, ó Deus, nós não estamos aqui confiados em retórica, estamos aqui confiados no Senhor. E assim eu quero clamar ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, quebranta corações. Eu não sou capaz de quebrantar o coração de ninguém aqui nessa noite, e longe de mim achar, ó Deus, que consigo fazer isso, ó Pai, mas eu sei que o Senhor, e esta igreja é do Senhor, o Senhor comprou essa igreja pelo precioso sangue de Jesus. O Senhor pode, ó Deus, nesta noite, transformar vidas, quebrantar corações, consertar vidas, abençoar famílias, abençoar histórias, mudar histórias, ó Deus. Foi assim um dia comigo, foi assim um dia com muitos dos que aqui estão. Um dia fomos achados pelo Senhor em um culto ao Senhor, o Senhor falou conosco, transformou a nossa história, e ó Pai, é por isso que estamos aqui nessa noite.
É por isso que atravessamos esse mar de gente, ó Deus, para vir a este lugar, para poder, ó Deus, ter um tempo com o Senhor, porque acreditamos, ó Deus, que a palavra aberta e pregada, ela é poderosa para transformar vidas. Nós estamos aqui confiados no Senhor e pedimos, fala ao nosso coração nessa noite, abençoe a tua igreja nessa noite, abençoe os jovens dessa igreja nessa noite, adolescentes que estão aqui, irmãos e irmãs adultos que estão aqui nessa noite, abençoe o teu povo aqui reunido, perdoa o nosso pecado, fortalece-nos na fé, é a oração que fazemos ao Senhor em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar, meus queridos. Eu quero pensar com vocês aqui nessa noite, olhando para esse texto aqui, e esse texto, meus irmãos, é um texto desafiador para nós aqui, e eu quero pensar aqui sobre o seguinte tema: o interior mais que o exterior. O interior mais que o exterior. Quando eu estou pensando nesse tema aqui, eu estou olhando para esse texto e penso aqui em alguns princípios para nós olharmos a partir do livro de Joel. Esse livro de Joel é um livro extremamente interessante para nós cristãos. Esse livro, ele vai ser citado, existe um texto aqui de Joel que vai ser citado lá no livro de Atos, pelo apóstolo Pedro, quando o Espírito Santo cumpre ali a profecia dada por Deus de que o Espírito viria sobre a carne, e lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito vem sobre ali a igreja, através dos discípulos que ali estão, Pedro que se levanta para pregar, inspirado ali naquela pregação, que vai gerar ali um grupo de 3.000 conversões, ele cita na pregação o livro de Joel. Portanto, nós temos aqui um livro importantíssimo, um livro histórico, um livro que tem referências e reflexos na vida da igreja do Senhor, do povo de Deus. Mas, quando a gente olha para Joel, a gente vê algumas coisas interessantes, antes de entrar aqui nos tópicos. Joel provavelmente foi escrito ali por volta de 450, até entre o período de 450 a 350, não se sabe. E aqui é importante trazer essa informação para você. Não se sabe ao certo a data. Ninguém crava a data. Alguns dizem que ele foi escrito no período em que Israel ali estava dominada pelos persas. Outros vão dizer que Joel já foi um pouquinho depois, já quando o povo voltou ali do cativeiro e eles voltam ali para Jerusalém, na reconstrução de Jerusalém, por causa das citações que Joel faz. Mas provavelmente entre 450 e 350 a.C. foi onde o profeta Joel viveu e quando ele escreveu esse livro. Mas tem mais informações. Eu gosto muito do livro de Joel, porque o livro de Joel tem algumas características interessantes aqui, e entre essas características interessantes é que Joel, quando escreve o seu livro, ele parte de um pressuposto, que você, assim como ele e eu, tínhamos nas mãos alguns livros bíblicos para entender o que ele está falando. Joel cita Êxodo, claramente aqui. Joel não só cita Êxodo, mas cita Isaías, ele cita Amós, ele cita Ageu, ele cita uma série de profetas ali daquela época, mostrando para nós que esse homem era um homem estudado. E ele vai fazer aqui nas suas afirmações como que isso é magnífico, irmãos, uma leitura do seu tempo. Ele, ao escrever o seu livro, ele está fazendo uma leitura do seu tempo, olhando para os dias passados, olhando para o ser de Deus, e de maneira inspirada, como profeta que era, ele olha para dias futuros, e é tão interessante isso, que esses dias futuros que ele vê, vai ser citado no futuro por Pedro. Olha que magnífico. E do que Joel fala no seu livro? Joel vai falar do dia do Senhor. E o que é o dia do Senhor? Joel está falando aqui no seu livro que Deus, como Senhor soberano que Ele é, Ele não está alheio àquilo que acontece na terra. Mas, mais do que isso, Ele não está alheio àquilo que acontece no seu coração. Deus não está ignorando aquilo que acontece no seu coração. É um Deus que vê, e ele diz assim, o dia do Senhor há de chegar. E Joel vai fazer o seu livro aqui justamente dividido nessas partes. Ele começa ali o capítulo 1, o capítulo 2, mostrando que o dia do Senhor está vindo. O dia do Senhor está vindo. Prepare-se para o dia do Senhor, que é dia de juízo, é dia de encontrar com Deus, é dia em que o seu pecado vai ser confrontado. Dia do Senhor é isso. Mas esse mesmo Joel, ao trazer, e aqui ele usa muita expressão, trombeta, a trombeta de Deus, esse mesmo Joel vai dizer o seguinte, que quando há arrependimento, genuíno, sincero,
esse mesmo Deus que anuncia o dia do juízo, e se você pega o capítulo 1 e capítulo 2, ele vai falar sobre gafanhotos, gafanhoto cortador, gafanhoto devorador. Quando sai o devorador, vem o migrador. Ou seja, é uma pancada atrás da outra para aquele que não se arrepende. Depois ele amplia isso e fala dos cavaleiros. Ele traz uma visão cósmica, celestial, desses gafanhotos como agora como cavaleiros, trazendo juízo. 1 e 2, onde nós estamos. Mas ele diz que ao que se arrepende, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, e Deus chama o seu povo ao arrependimento, e aqueles que se arrependem, Ele promete profunda e verdadeira restauração. Que palavra linda! Restauração é uma palavra que aparece muito no livro de Joel. E aqui nesse texto, antes de ir para os tópicos, eu ainda preciso falar alguma coisa importante para vocês, porque esse texto ele fala de algo aqui que eu preciso citar aqui como algo para não deixar dúvida para você. O final do versículo, e eu vou só trabalhar aqui a parte A do versículo 13, mas no final do versículo ele diz assim, que Deus se arrepende do mal, e talvez você, visitando a igreja, ou com alguma dúvida teológica, você olha para esse texto e fala assim, o que isso quer dizer, né? E eu só preciso dizer para você aqui que a palavra para arrependimento aqui é a palavra mais próxima possível que o original hebraico encontra para esse sentimento que Deus tem com respeito ao ser humano, porque não existe palavra que consiga expressar o que Deus sente quando Ele, sendo Deus, vendo o ser humano caído, e Deus não se arrepende. Mas a expressão mais próxima que tem ali, de Deus enviar juízo e ver o arrependimento, é essa palavra ali que eles encontram, para Deus dizendo o seguinte, olha, quando você se arrepende, eu vou mover o que for preciso para a sua restauração. É isso quando está citando aqui o arrepender-se do mal. Dito isso, eu quero pensar aqui com vocês sobre o interior mais do que exterior. E ainda algumas coisas importantes para a gente poder olhar aqui. Joel está fazendo uma crítica à religião dos seus dias. E a partir daí, então, quero comentar com vocês alguns pontos. Na verdade, hoje, 2 pontinhos para a gente pensar nesse texto, tá bom? O pessoal brinca comigo, pega no meu pé que os meus sermões são de 2 pontos. Hoje é 2 pontinhos, tá bom? O interior mais que o exterior. Primeiro ponto, o ser humano tem uma tendência de valorizar o exterior em detrimento do interior. O ser humano tem uma tendência de valorizar o exterior em detrimento do interior. Se você pega o verso 13, você vai ver que Joel está dizendo aqui, rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. O meu foco aqui é perceber aqui que Joel está fazendo alguma crítica àquilo que ele via. Veja que Joel está fazendo uma leitura dos seus dias, da religião dos seus dias. E aqui ele vai perceber e mostrar para nós algumas coisas dos seus dias. Ele está lançando uma profunda crítica, uma crítica àquilo que era exterior, e que naqueles dias estava tendo valorização pelas pessoas. As pessoas valorizavam aquilo que é exterior. Te lembra alguma coisa? As pessoas continuam assim ainda? Parece, talvez não aqui na nossa geração. Será que não? Joel percebe isso. E no seu convite ao arrependimento, ele diz assim, rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Do que ele está falando? Ele está falando dos cerimoniais. Os cerimoniais da religião do povo de Israel, que envolviam, entre outras coisas, e o próprio livro aqui de Joel vai falar isso em alguns momentos, em que esse pessoal, nas cerimônias, nos dogmas, naquilo que foi estabelecido ao longo da cultura do povo de Israel, eles tinham um ato muito comum, que acontecia constantemente, que era no momento de demonstrar externamente um sinal de arrependimento. Isso era cultural do povo judeu, cultural do povo de Israel, e até hoje isso acontece em alguns aspectos da religião judaica. Eles, para demonstrar gestualmente, externamente, eles rasgavam as vestes, literalmente. Fazia barulho, encenava, chorava, gritava, jogava cinza sobre a cabeça. Mas esse ato de rasgar é um ato cerimonial que acontecia na nação. Sempre que alguém, exposto no seu pecado, ou pego em vergonha, ou numa situação diante das pessoas, ou constrangido por alguma coisa, ele tinha então essa atitude, ele pegava e rasgava as vestes. Só que Joel começa a perceber que o exterior
pode ser maquiado. O exterior pode ser manipulado. O exterior, ele mostra uma característica do ser humano que muitas vezes revela até mesmo uma carnalidade, porque o exterior é fácil de vigiar. O exterior é possível de encenar. E ele começou a perceber que, inclusive, havia coreografia externa, mas aquilo era pura encenação. Sabe, meus irmãos, Joel está denunciando aqui que Deus não está interessado em coreografia. Para a presbiteriana, essa frase agora faz o corte, lança, vai dar, né? Porque está sendo gravado. Deus não está interessado em coreografia. A igreja que tem coreografia vai ficar, mas não é dessa coreografia que eu estou falando. Deus não está interessado em coreografias externas, que simplesmente são externas, sem significado e profundidade. Deus não está interessado em coreografia, em gestual, em aparência. E isso é uma coisa importante para nós. Aliás, me permitam fazer um comentário. A gente vê, e assim, isso aqui não é uma crítica, porque a nossa igreja, em particular, não faz isso, tá? Mas eu vou fazer um olhar retrospectivo, como diria um amigo meu. Quando surgiu esse negócio das mídias entrarem para a igreja, eu lembro de alguns lugares que eu fui, acampamentos, igrejas, em que o pessoal da mídia descobriu esse negócio da mídia, né? E que o que é? Tirar foto no culto, tirar foto das pessoas no culto. E eu vivenciei e cheguei a ver algumas coisas extremamente constrangedoras. Porque eu vi, irmãos, isso aqui não foi ninguém que me falou, eu vi gente fazendo pose para o Instagram no culto. Por quê? A gente não é bobo, gente. Tô vendo um fotógrafo da igreja chegando, ele está caçando a foto para o site da igreja. Ele está caçando a foto. Só que o pecador, opa, está vindo ali, está vindo o fotógrafo da igreja. É a hora. Porque o fotógrafo da igreja está procurando a melhor pose. Meu amigo, bateu lá, viu a pessoa quebrantada? Essa aí. E eu estou procurando a minha foto quebrantada para postar. Eu comecei a ter uma birra disso. E quando o fotógrafo chegava perto de mim, eu ficava de olho aberto e braço cruzado. De mim não vai tirar foto. Não estou dizendo que tirar foto no culto é pecado. De forma nenhuma, não é isso que eu quero dizer. O que eu estou dizendo é que muitas vezes, muitas e muitas vezes, a gente se prende a tentações e é muito fácil a gente se iludir com o exterior em detrimento do interior. Até porque é mais fácil camuflar o exterior do que tratar o interior. É mais fácil mostrar no exterior saudável, maquiado, e eu gosto muito dessa perspectiva de que não só as mulheres usam maquiagem, mas maquiagem é uma coisa muito do universo feminino, né? A gente às vezes dá aquela maquiada para não aparecer assim, de qualquer jeito. Mas todos nós, homens e mulheres, usamos maquiagens sociais. A gente mete uma maquiagem social. Fingimos que estamos bem. Vamos à igreja, disfarçamos a nossa miséria. Gesticulamos, mostramos aparência, quando nada daquilo. Fazemos até orações bonitas, exteriores, coletivas, mas muitas vezes o nosso coração está longe disso. O profeta Joel lê os seus dias, e ele percebe que o ritual de rasgar as vestes estava muito bonito, mas aquilo não simbolizava ou mostrava o que era a verdade. Aqui, um comentário sobre esse texto que alguém faz, um comentarista, ele diz o seguinte: rasgar as vestes é fácil, mas arrancar os pecados de estimação é semelhante a arrancar os próprios olhos. Ele explica, e a gente olha para o texto,
e mostra que nós, carnais, é muito mais fácil, é muito mais tentador tratarmos o exterior e deixarmos de lado o interior. Meus queridos, nós precisamos observar isso com cuidado. Nós, muitas vezes, temos a tendência de valorizar apenas aquilo que é externo, e nós temos a tendência de observar aquilo que é exterior e nos iludir com aquilo que é exterior, com aquilo que aparece de forma exterior. E muitas vezes, de maneira exterior, a gente cai até num perigo, que é cumprir ordenanças, sem refletir no porquê dessas ordenanças existirem. E eu falo para você do seguinte aspecto: a pessoa pode ler a Bíblia exteriormente, ela pode, inclusive, mostrar conhecimento, de ter conhecimento bíblico, de saber de doutrinas bíblicas, exteriormente. Pode participar de rituais, de cultos, de sociedades internas, de liderança da igreja. Mas isso ser puramente exterior, e nada disso estar levando a pessoa a uma vida de santidade, ou de santificação, ou de arrependimento. Eu quero dizer para você, em primeiro lugar, meu querido irmão, observe os seus dias. Cuidado, para você não estar atento só ao seu exterior e esquecendo daquilo que de fato agrada a Deus. O interior mais que o exterior. Isso me leva ao meu segundo argumento. E o segundo argumento é: rasgar o coração é melhor do que qualquer ato externo. Nós temos aqui então Joel fazendo essa crítica, e ele vai trazer aqui como que um imperativo. Ele diz assim: rasgai o vosso coração. E ele vai dizer lá, e não as vossas vestes, do que eu já falei para vocês. Ele diz lá na sequência: e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e de grande benignidade. Ele diz aqui, e aqui é importante mostrar que o foco do profeta é dizer o seguinte: olha, antes de se preocupar com aquilo que é externo, se preocupe com aquilo que é interno. E a expressão que Joel usa é uma expressão interessante, que não aparece muito. Na verdade, Joel aqui é pioneiro nessa expressão, porque ele vai dizer algo aqui que é extremamente interessante. Ele diz assim: rasgue, mas não as suas vestes, mas rasgue o seu coração. Rasgue o seu coração. O que Joel quer dizer quando ele está falando isso? O que ele está falando para a gente rasgar o nosso coração? O que ele quer apresentar para nós, quando ele está trazendo para nós essa realidade de que nós precisamos, ao invés de rasgar vestes, precisamos rasgar o nosso coração? E eu acredito que isso se aplica a nós. Deus está em busca de pessoas que querem rasgar o coração diante dele. Mas o que isso significa? Eu quero trazer aqui pelo menos alguns apontamentos para você. O que significa rasgar o coração? O que significa que rasgar o coração é melhor que qualquer ato externo? O que significa o interior é mais importante do que o exterior? Rasgar o coração é ter o seu coração contrito, sensível à presença de Deus. É ter o seu coração terno diante do Salvador. Rasgar o coração é ter o coração também entristecido pelo pecado. Rasgar o coração é ter o coração separado do pecado. Se você pega o livro de Joel, esse texto aqui que eu estou lendo com vocês, a gente chama esse texto de chave hermenêutica, porque esse texto é a mudança do começo do livro para a sequência do livro. O começo do livro é o anúncio do dia do Senhor, é anúncio de juízo, é anúncio de Deus vindo com juízo sobre o povo. E Joel diz assim: olha, não se iludam, se vocês quiserem de fato que Deus olhe para vocês, não se fie no externo, vai no interno. E ele diz: se você rasgar o seu coração, se converter, toda a sequência do livro é uma consequência de um coração quebrantado. Rasgar o coração, portanto, é você ter um coração sensível a Deus, um coração terno da presença de Deus. É um coração que também se entristece pelo pecado. Deixa eu só pontuar isso aqui, porque eu estou repetindo, mas eu quero dar ênfase nessa questão do entristecimento pelo pecado. Há quanto tempo você não se entristece pelo seu pecado, meu irmão?
Se você disser para mim que essa semana você não pecou, você vai estar mentindo para Deus e para você mesmo. Não precisa mentir para mim, porque a gente não vai, às vezes, nem ter tempo de conversar. Mas eu pergunto para você, como você tem tratado? Eu acabei de falar no ponto anterior que arrancar os pecados de estimação é como semelhante a arrancar os olhos. É uma coisa praticamente impossível a gente conseguir fazer. Mas eu pergunto para você, como é que está o seu coração acerca dos pecados de estimação que muitas vezes você tem trazido para a sua vida? E, infelizmente, irmãos, nós somos uma geração que tem pecados de estimação. Como é que você tem lidado com seus pecados? Vez ou outra, eu sou crítico disso, já falei isso aqui algumas vezes, eu fico pensativo na forma como nós tratamos o momento de confissão de pecados na igreja. Como um momento en passant. Vamos ter a oração de confissão de pecados. Fast food. Porque assim, dá um minuto aí para a pessoa pensar aí. A pessoa está pensando, fulano está escalado para orar. A pessoa não espera, já vai engatando a oração, por quê? Nossa sociedade é dinâmica, São Paulo é muito corrido, é tudo muito agitado. Eu já tenho, é uma hora, se passar de uma hora já... Meu querido irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, aqui como pastor, a gente precisa gastar tempo refletindo sobre os nossos pecados, e não só refletindo, mas nos entristecendo por tudo aquilo que fazemos, que desonra o nome do nosso Deus, porque deixa eu dizer uma coisa para você, o seu pecado, ele tem uma consequência, o seu pecado, a consequência dele é a morte, e é a morte de Jesus, e a morte de Jesus deve deixar você constrangido, e esse constrangimento deve fazer com que você, no culto, ao confessar o seu pecado, se constrange e se entristeça, porque você pecou, Jesus morreu, e ele morreu para te dar salvação. Se eu não estou entristecendo pelo meu pecado, alguma coisa está errada. Deve causar vergonha. Deve causar em nós aquela sensação no culto assim, oh Deus, eu só estou aqui porque é a tua graça. E eu me entristeço pelas minhas faltas diante do Senhor. E evidentemente, rasgar o coração te rasga para que você comece a buscar santidade, que é estar separado do pecado, para uma vida que agrada a Deus. Mas eu quero aqui, e é interessante que o livro de Joel, Pedro, lá no Novo Testamento, vai citar o livro de Joel, não esse texto, mas o texto na sequência, que é, depois do arrependimento vem promessa, e a promessa é de um avivamento. O avivamento, se você pega toda a história, todos os lugares aonde aconteceu um verdadeiro avivamento, pesquise, o reverendo Roster sempre cita histórias de avivamento, e tem histórias lindas na Coreia do Sul, África do Sul, na Inglaterra, nos Estados Unidos, locais aonde aconteceram o verdadeiro avivamento, eles sempre têm uma característica em comum antes do avivamento: rasgar de corações, profundo quebrantamento, profunda vergonha pelos pecados. Eu sempre me lembro de um pastor que pregava na África do Sul, quando acontece um avivamento lá, e ele pregava o seu sermão normal, em um dia normal, na sua rotina de culto normal, naquele dia ele estava pregando sobre pecado, e ele conta que ele simplesmente ficou ali, refém, no bom sentido, de algo que ele não teve controle, que foi o start de um avivamento na África do Sul. Ele conta que ele estava pregando, e de repente percebeu alguns irmãos constrangidos, chorosos, e ele mesmo também começou a ficar constrangido, e ao final da pregação quebraram ali aquela liturgia, dizendo: pastor, eu preciso ir lá na frente, eu preciso aqui diante da comunidade pedir perdão a Deus. E aí diz que começa uma sequência de pessoas indo à frente, todas elas confessando pecados escabrosos, constrangidos, mas não num local de julgamento do pecado dos outros, porque todos se sentiram ali constrangidos por serem pecadores, e confissão de pecado, 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 vinha um, vinha outro, vinha um, vinha outro. A igreja foi tomada pela presença de Deus, e um verdadeiro avivamento tomou conta da África do Sul. Essa história que eu estou contando, você vai ver ela repetida na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, na Inglaterra, aonde o verdadeiro avivamento aconteceu. Talvez você olhe para mim nesse momento e fale assim: pastor, o que o senhor está falando eu concordo.
mas eu não consigo. Deixa eu dizer uma coisa para você, a começar em mim, quem é? Então veja bem, a começar em mim, Alexandre, quem é que vai ter coragem de vir aqui na frente da igreja e falar assim, gente, ó, meu pecado é esse? Quem é que vai se expor? É nessas horas que eu vejo que para fazer um negócio desse, meu irmão, é só o Espírito Santo. Vocês concordam comigo? É só Deus. Quem é que vai expor suas mazelas? Quem é que vai expor a sua podridão? Mas aí é que está um aspecto interessante que eu quero trazer para você aqui nessa noite, para você refletir. Como é que eu faço para rasgar o meu coração se você sente que você precisa disso, mas você não consegue? Porque a pergunta é, rasgar o coração exige um grande esforço. Rasgar o externo é fácil, mas rasgar o coração é algo extremamente difícil. E a pergunta é, conseguirá você, pode o homem rasgar-se a si mesmo? Conseguirá o homem rasgar o seu próprio coração? E aqui eu penso que Joel aponta para Cristo. E eu queria que você olhasse para Cristo. Porque Cristo fez isso. Cristo não rasgou as vestes apenas, ou as vestes de Cristo foram rasgadas, lançadas sorte sobre as vestes dele, mas a Escritura diz que a carne de Jesus foi rasgada. Externamente, a carne de Jesus foi rasgada. As mãos de Jesus foram rasgadas, pregadas no madeiro. Os pés de Jesus foram rasgados, pregado no madeiro. Jesus foi violentado no sentido de tortura, porque todo o ato que foi realizado em Cristo antes dele ir à cruz foi de feri-lo, ensanguentá-lo, machucá-lo, humilhá-lo. No nosso Senhor Jesus Cristo foi colocado uma coroa de espinhos. Charles Swindoll, quando comenta sobre essa coroa de espinhos que foi colocada na fronte de Jesus, ele diz que aquela coroa ela era feita por espinhos que eram como que pregos, de tão firmes e rígidos que eles eram, de madeira rígida, e que quando aqueles espinhos foram colocados na cabeça de Jesus, na fronte de Jesus, aquilo foi rasgando a carne de Jesus, rasgando o couro cabeludo de Jesus, e essas áreas aqui da nossa cabeça são cheias de microfontes de sangue, e diz que Jesus ficou profundamente ensanguentado quando a coroa de espinhos fora colocada nele. Jesus rasgou a carne dele para te ajudar a rasgar o seu coração. Ele rasgou a sua carne, a carne dele, para que você pudesse ter em Cristo forças para rasgar simbolicamente o seu coração. E é isso que nós queremos dizer aqui para você nessa noite. Jesus satisfez a obra de salvação. Ele rasgou a própria carne, para que nós pudéssemos fazer isso hoje internamente. E aí eu quero dizer para você aqui, já caminhando para o final e concluindo essa mensagem nessa noite. E aí eu falei para vocês que eu queria só focar nessa primeira parte, porque essa parte desse momento, chave hermenêutica do livro de Joel, é um convite de arrependimento que abre o entendimento para o final do livro de Joel, e é o concerto do começo do livro de Joel, que é o dia do Senhor está vindo, o dia do Senhor está vindo, cuidado com o dia do Senhor. Joel 2,13, arrependa-se, rasgue o coração, converta-se, e o Senhor haverá de ser benigno e misericordioso. Eu quero terminar essa reflexão aqui, ainda fazendo alguns apontamentos. As nossas vestes são para o corpo, assim como as cerimônias são para a nossa vida cristã. Preste bem atenção. As vestes são para o corpo, assim como as cerimônias das quais participamos são para a vida cristã. Em um corpo vivo, as suas vestes, elas vão preservar o calor do seu corpo. Ou seja, as vestes vão ter função. Mas se você colocar vestes em um defunto,
e deixar essas vestes ali no defunto, sabe o que vai acontecer com essas vestes com o passar do tempo? Elas vão continuar frias, porque vestes não esquentam ninguém. Você sabia disso? Deixa eu falar isso aqui para você entender o que eu estou querendo dizer, ou para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Com certeza você consegue entender. Mas faça uma experiência. Hoje à noite, está meio quente em São Paulo, né? Mas está chegando o outono, inverno. Mas, se você estiver ali perto da sua casa, alguma obra, alguma coisa assim, que tem tijolos, faça um teste. Pegue um cobertor. Vá numa pilha de tijolos, numa noite bem fria. Coloque o cobertor em volta dos tijolos. Numa noite bem fria, envolva o cobertor nele, mas deixe os tijolos bem envolvidos com o cobertor. E vá embora. Volte lá no outro dia, no dia seguinte, e faça um teste. Veja se os tijolos esquentaram. Eu já vou dizer para você o resultado. Sabe o que vai acontecer? O tijolo vai continuar gelado. Porque vestes em corpo morto, em algo inanimado, não produz nada. Culto em quem está morto não produz nada. Agora, põe veste em quem está vivo. Seu corpo vai produzir calor. Pega uma pessoa que está com frio, ser humano que produz calor no seu corpo, e põe um cobertor nele. Ele vai se esquentar. Eu quero trazer essa mesma ilustração dizendo para você o seguinte: se você vem e cultua, faz a cerimônia, canta louvores, se quebranta, se coloca diante de Deus, isso é a veste, mas em um coração transformado, meu irmão, isso vai produzir coisa maravilhosa. Isso vai produzir transformação. Isso vai produzir devoção. Isso vai produzir santidade. Isso vai produzir uma vida que glorifica a Deus. Joel convidou o povo dizendo: olha, nós precisamos rasgar o nosso coração. Nós precisamos preocupar com aquilo que ninguém está vendo, mais do que aquilo que as pessoas estão vendo. Nós somos uma geração de internet, que as pessoas buscam a melhor pose, o melhor frame, os 30 segundos para viralizar, e nós temos nos esquecidos que Deus está interessado em corações quebrantados, que tenham sede dEle, que anseiam por Ele, e que querem o perdão dEle. E eu digo para você, se você quiser de Deus, a presença do Senhor te envolverá, e quem sabe, a sua vida será diferente a partir de um coração rasgado por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Eu não consigo rasgar meu coração sozinho. Eu sou um homem pecador e falho. Não sou perfeito. E busco em Deus constantemente que o Senhor me sensibilize, me entristeça para com o pecado, me santifique e me dê um coração sensível à presença dEle, que se rasga e se quebranta e que valoriza o sacrifício de Jesus. Eu quero terminar dizendo para você, meu querido irmão, que nessa noite o Senhor Jesus sensibilize você a uma vida de santidade, de uma forma que seu coração seja quebrantado, e você volte, minha irmã, meu irmão, a orar. E você volte, minha irmã, meu irmão, a ler a Bíblia. E você volte, meu irmão, minha irmã, às cerimônias todas, a exercer diaconato, a estar no louvor, a estar nos grupos da igreja. Mas lembre-se, isso só vai fazer sentido em corações quentes. Seu coração aquecido, rasgado na presença do Senhor, isso tudo vai produzir vida e a glória do Senhor. Que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe e que Ele faça isso em nossas vidas. Quero convidar você a curvar sua cabeça nesse momento. Nós vamos orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe e pedindo que o nosso Deus confirme isso nos nossos corações nessa ocasião. Quero chamar aqui também já o pessoal do louvor, que vai cantar uma música, e enquanto eles se posicionam, eu quero orar com você nesse momento, orar pela sua vida, orar para que Deus possa, de fato, produzir quebrantamento nos nossos corações. Pai, eu te louvo, ó Deus, pelos meus irmãos que comigo nessa noite cultuam ao Senhor. Obrigado por esse texto de Joel,
que é um texto magnífico, e esse texto nos aponta esse olhar que Joel tem sobre os seus dias, em que ele percebe uma religião coreografada, mas vidas que não estavam vivendo uma real santidade. E, Senhor, isso é tão comum nos nossos dias. É tão comum vir aqui com gestual, é tão comum vir aqui com orações bem feitas, é tão comum nós nos escondermos diante do exterior. Eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos rasgar o nosso coração diante do Senhor, antes de rasgar nossas vestes. Nós queremos o interior, mais do que o exterior, ó Deus. Nós queremos tratar a mazela do nosso coração. Se tem coração aqui, ó Deus, caído no pecado, ó Pai, em nome de Jesus, restaura esses corações. Se tem coração aqui endurecido, se tem coração aqui frio, se tem coração aqui, ó Deus, que está longe do Senhor, Pai, em nome de Jesus, rasga os corações e traz de volta para a Tua presença. Nós queremos, ó Deus, viver um verdadeiro arrependimento, não da boca para fora, não exterior, mas um arrependimento, ó Deus, que manifeste mudança de vida. Nós não conseguimos sozinhos, por isso nós olhamos para Jesus. E no sacrifício de Cristo, nós pedimos ao Senhor, ó Pai, santifica a Tua igreja nessa noite, vivifica o Teu povo nessa noite, nos dá força no Senhor nessa noite, para que possamos, ó Deus, viver uma vida que glorifique o Teu nome. Esse é o nosso desejo sincero. Abençoe a Tua igreja, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.